Olá, eu sou o professor Bispoeta, seu professor de língua portuguesa. Entre o certo e o duvidoso de Bispoeta. Entre o certo e o duvidoso, fico sempre com a primeira. Não sei se é asneira, não sou Buda nem ditoso. Qual é a melhor pessoa para suportar minhas insânias, esquisitices e manias, e ainda caçoa do meu gênio multipolar? Só mesmo sendo bem louca, e também durma de touca, e de manhã queira andar descalça, mesmo na chuva, fazer uma trilha no mato, andar no escuro só no tato, depois pera, maçã e uva para renovar a energia. Ser côncavo e convexo nesse universo complexo, essa é a grande magia. Não sei se expliquei direito e se fui direto ao ponto, mas nesses versos eu conto uma parte dos meus defeitos. E para você que acompanhou até aqui esta recitação, faço 2 convites. Primeiro, que você se inscreva no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e também coloque suas observações ao final dessa nossa teleaula. O outro convite é justamente para que você acompanhe até o final essa teleaula, aproveite as informações nela contidas e no final coloque sua opinião, dê o seu ok ou não e também faça suas perguntas e dê suas opiniões. Tudo bem? Vamos ao que interessa. Verbo na sua 56ª parte. Nós estamos falando, logicamente, dos verbos, das suas aplicações. Agora, nas orações adverbiais, usa-se o subjuntivo, que é um dos modos de classificação dos verbos. Nas causais, de, não porque, não ou nem, quando se quer dizer que a razão aludida não é verdadeira. Temos um exemplo aqui de Ribeiro de Vasconcelos. Deitei-me ontem mais cedo, não porque tivesse sono, mas porque precisava de me levantar hoje de madrugada. Letra B. Nas consecutivas de, ainda que, embora, conquanto, posto que, se bem que, por muito que, por pouco que e semelhantes, não havendo, entretanto, completo rigor a respeito. Exemplo de Marquês de Maricá, o favorito da Elide. Ainda que perdoemos aos maus, a ordem moral não lhes perdoa e castiga a nossa indulgência. Gostou, Elide? Sentiu? Marquês de Maricá? Sentiu? Por mais sagaz que seja o nosso amor próprio, a lisonja quase sempre o engana. Entram neste rol as alternativas de sentido concessivo, ou, quer, e as concessivas justapostas, do tipo de se fosse ele o culpado, ainda assim lhe perdoaria. Letra C. Nas condições de se, contanto que, sem que, a não ser que, suposto que, caso, dado que, para exprimir hipótese e não uma realidade. Entra ainda neste grupo a comparativa hipotética como se. Temos um exemplo aqui de Marquês de Maricá. Se as viagens simplesmente instruíssem os homens, os marinheiros seriam os mais instruídos. Aqui eu vou discordar do Marquês de Maricá. Eu acho que ele não foi muito feliz. Sabe por quê, Elide? Porque ele está dizendo o seguinte, se os marinheiros viajassem. Hoje em dia, marinheiros têm até curso superior. Então isso pode ter valido para aquela época. Mas hoje as pessoas estão mais instruídas, inclusive os marinheiros.
Mas Então, aí, desculpa, professor, eu sim. sei que o senhor nunca erra, você pode se enganar, mas ele está falando da época dele. Exato, exatamente o que eu ia dizer. E trata-se aqui de um exemplo tirado da época do Marquês de Maricá. Mas para fazer justiça aos marinheiros atuais, nós temos que fazer essa observação. Bem, vamos tomar um pouco d'água para prosseguir. E vamos em frente. Temos mais um exemplo aqui. E moviam os lábios como se tentassem falar. Aqui já é um exemplo de Alexandre Herculano. Se tratar de coisa real ou tida como tal, geralmente aparece o indicativo. Outro exemplo aqui, um fragmento de Alexandre Herculano. Não há momento que perder se queremos salvar-nos. Vamos para a letra D. Nas consecutivas, quando se exprime uma simples concepção e não um fato real. Vamos aqui agora de Marquês de Maricá. Devemos regular a nossa vida de modo que possamos esperar e não recear depois de nossa morte. Não subais tão alto que a queda seja mortal. Então, portanto, vamos seguir o conselho do Marquês de Maricá e vamos ficar com os nossos dois pés no chão. E, nas finais, os maus são exaltados para serem felizes, para que caiam do mais alto e serem esmagados. Essa também triste, hein? Letra F. Nas temporais de antes que, assim que, até que, enquanto, depois que, logo que, quando ocorrem nas negações ou nas indicações de simples concepção e não uma realidade, caso em que aparece o indicativo. Exemplo, fragmento de Alexandre Herculano. Cumprirei o que ordenas, porque jurei obedecer-te cegamente, enquanto não salvássemos a irmã de Pelágio. Casos particulares agora. Primeiro caso particular, a oração substantiva que completa a exclamação de surpresa. Quem diria? Constrói-se com indicativo ou subjuntivo. Quem diria que ele era capaz disso? Quem diria que ele fosse capaz disso? Percebam que as duas construções estão ótimas. Quem diria que ele era capaz ou quem diria que ele fosse capaz? É tudo uma questão de escolha. Muito bem. Aqui estamos finalizando mais essa teleaula. Lembrando, uma das 7 atitudes, alguns dizem vencedoras, outros dizem vendedoras. De manhã me levanto para vencer. Vamos ficar por aqui hoje com uma das 8 atitudes vencedoras ou vendedoras. De manhã me levanto para vencer. Ok? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.